Olha isso aí, olha aí, olha Deus, esse meu pai. Te querer tanto bem, nunca mais a sua vida. Diabo não é brincadeira. Um evento privado. Tudo bom? Os estudos de meu pai me tornando. O Observatório é uma organização da sociedade civil, assim nos chamamos, e preferimos esse nome do que qualquer nome do tipo ONG ou qualquer coisa parecida. E por que preferimos esse nome? Porque ele tem um projeto muito claro e específico. Nosso trabalho é a produção de conhecimento para fortalecer a potência das favelas e periferias. Essa potência das favelas e periferias não vem de nada de fora, está na favela e periferia pelas pessoas. São as pessoas que trazem essa potência, com a capacidade de invenção, de criação, de inovação, que tem favelas e periferias espalhadas pelo Brasil inteiro. Meu nome é Washington Santana, eu sou morador da Zona Oeste, Septiba, Rio de Janeiro. E eu conheci a Spock pela minha professora do ensino, no final do ensino médio, que ela viu em mim um interesse na parte fotográfica, na parte audiovisual. E ela me enviou esse curso, me marcou no Facebook. Eu resolvi ir porque eu nunca tinha feito um curso longe da minha casa. O máximo era as redondezas onde eu morava. Chegando lá, era em Bom Sucesso, na Maré. E aí eu não tinha contato nenhum com esse lugar. E quando eu cheguei lá, eu fui recebido de uma forma muito incrível, assim, fui literalmente abraçado. Quando eu chegava lá, eu tinha contato com pessoas de diversos lugares que eu não tinha contato antes, e aprendi diversas coisas voltadas na parte de publicidade afirmativa, na parte de audiovisual, um pouco de criação digital também. Então, na realidade, a história da Agência de Notícias das Favelas começa quando eu abandono a carreira de fuzileiro naval para me tornar missionário no início da década de 90 e fui morar nas favelas. Na realidade, eu como missionário, estudante de teologia na época, pensava em ajudar os pobres na África. Minha ideia era ir para a África. E, de repente, eu conhecendo as favelas, em especial no Morro do Borel, eu falei, essa daqui é a minha África, o que eu vou fazer na África com tanta coisa para fazer aqui dentro do Rio de Janeiro? Mas é fato que eu não nasci na favela, mas abracei essa causa como missionário indo morar, e isso já tem 25 anos que eu faço esse tipo de trabalho. Bom, eu estou no projeto da Biblioteca Parque, eu iniciei a minha participação no projeto da Biblioteca Parque no finalzinho de 2009, em dezembro de 2009, quando o projeto já estava bem avançado. A Biblioteca Parque de Manguinhos, a primeira biblioteca parque construída no Brasil, já estava em processo de finalização, e a gente veio então inaugurar a Biblioteca Parque lá em Manguinhos em 2010, abril de 2010. A Biblioteca Parque é um projeto que foi inspirado no modelo das bibliotecas parque da Colômbia, de Bogotá e Medellín, com esse conceito de parque em duplo sentido. No primeiro, mais literal da palavra, porque ele reúne num espaço físico mais aberto várias instituições ao seu redor, tendo a biblioteca como eixo, né?
a leitura como eixo, o desenvolvimento e a troca das pessoas através da biblioteca. A biblioteca como espaço de convívio para além da proposta de uma biblioteca convencional. E aí você reúne no entorno dessa biblioteca outras instituições, além de escolas, clínicas de saúde, como o caso de Manguinhos, a Clínica da Família, a Casa da Mulher, o Centro de Referência da Juventude, o CRJ, a UPA, enfim. Você cria várias instituições trabalhando em unicidade para fortalecer a comunidade. Meu nome é Edilano Cavalcante, sou morador aqui do Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro. Faço parte da Agência de Comunicação Comunitária aqui do território, uma agência que foi formada a partir do Conselho Comunitário de Manguinhos, em 2011. A ideia era a gente estar trabalhando e diversificando a comunicação do território. A partir de 2011, com a entrada do PAC no território, alguns prédios como a Biblioteca Parque, CRJ, a Clínica da Família vieram para o território, então esse serviço tinha que ser dinamizado. Porque até então no território não tinha nenhum tipo de junção, de conselho comunitário, onde a gente pudesse estar conversando isso entre os moradores. E aí foi a partir daí que surgiu a Agência de Comunicação Comunitária. A gente sentiu a necessidade de dinamizar mais essa comunicação. E aí a gente pensou, né, e aí começou a projetar situações para ver como poderia ter uma mídia, né, um jornal impresso, uma forma como o morador podia pegar palpavelmente uma informação que fosse do território, que fosse ali verídica, que tivesse a cara do morador. E aí com isso a gente começou a articular parceria com a Fiocruz, com a Uniswan, onde a Fiocruz entrou no início, né, com um incentivo de verba para poder a gente começar a ter ferramentas para produzir um jornal, e a Uniswan, que é a universidade aqui do lado, aqui no Bom Sucesso, entraria com a parceria de capacitação dos jovens moradores de Manguinhos. E aí a gente foi tentando entender ao longo dessa trajetória como dialogar com Manguinhos e como ter uma resposta, né? Como era importante ter uma aproximação com a favela em si, não ser só um jornal que fale da favela, mas ter uma aproximação mais pessoal, né? Uma aproximação mais diversificada para esse público que a gente está trabalhando, que é Complexo de Manguinhos. A Show do Rio começou como a Liberdade Está no Ar, Jacarezinho. Pelo DAIO era 99.3, muito conhecido em todas as comunidades dos bairros adjacentes. E hoje Rádio Show do Rio. Show do Rio 100,9. Eu sou Valdir Baitoco, empresário do ramo de confecção, e trabalhei muitos anos com eventos, lançando vários MCs, vários grupos de pagode. A importância da rádio comunitária do Jacaré. Essa rádio é uma rádio muito importante porque ela abriu o caminho para muitos jovens que não tinham como divulgar suas músicas terem um espaço na mídia. Essa rádio foi muito importante para mim na época que eu fazia eventos, por exemplo, como no Magnatas, onde você pagar uma rádio de ponta, uma FM Dia, uma 98, era muito caro, e a gente conseguia utilizar uma rádio comunitária e obter grandes retornos, enchendo um evento na região. A gente acumulou muito com o trabalho da SPOC, na Escola Popular de Comunicação Crítica, que começou em 2005, e veio forte até agora. Agora a gente deu uma parada por conta dos problemas que existem no Brasil, né? Meu nome é Jéssica, eu tenho 21 anos, estudei na SPOC no ano de 2014 e 2015. Eu conheci a SPOC através de uma professora chamada Joana Rafael, que compartilhou o link no Facebook sobre a inscrição. E aí eu perguntei a uma amiga minha qual era da SPOC, assim, se tinha alguma coisa que não era legal ali. E aí ela super me aconselhou a fazer, e eu não conhecia nada de audiovisual. E aí eu me arrisquei e fui. A SPOC foi uma instituição super importante na minha vida, me apresentou pessoas maravilhosas e que hoje
são fundamentais, assim, são elos super fortes e necessários para mim. E aí eu comecei a pensar assim, por que não democratizar a informação da favela? Por que não a gente fazer alguma coisa que facilite a entrada de pesquisadores, de pessoas de fora, falar do que está acontecendo dentro da favela para fora? E aí foi quando eu tive a ideia de fundar a agência de notícias, de criar a agência de notícias das favelas. Como não somos movimentos sociais, somos um espaço de produção de conhecimento, um espaço de produção de estéticas, de ideias, de ações, e o nosso fazer é um fazer que produz isso para ampliação de repertórios em todos os sentidos, em todo o tempo. Isso é que buscamos. Nós, na verdade, buscamos construir insumos cada vez mais novos para que essa potência que existe das pessoas em periferias e favelas seja cada vez mais ampla, principalmente da juventude. A juventude é um foco fundamental para a gente. Por isso que o verbo viver da juventude é tão importante para nós. Não é secundário para a gente superar esse quadro em que o jovem preto, negro, é a mira cada vez mais de perder o seu tempo de vida. Isso a gente quer acabar de vez, essa desigualdade mórbida, para a gente estar no centro das nossas atenções. Precisamos produzir conhecimento, de modo a criar um consenso na sociedade, que as práticas, seja do Estado, seja no mercado, seja da sociedade civil, alterem para que esse verbo juventude ganhe peso cada vez maior. E viva como verbo. Se faça sujeito do seu tempo, no seu tempo, e sujeito do futuro também. Quando pensa em comunicação, é muito difícil você ter recursos para fazer esse negócio ir adiante. Até porque a comunicação é uma grande arma. Eu lembro muito da música do Mano Brown, né, na década de 90, que tinha um refrão que cantava assim: a informação é uma grande arma, mais poderosa que qualquer PT carregada. Roupas caras e etiquetas não valem nada se comparada a uma mente articulada. Então, a comunicação, para mim, é uma das armas mais revolucionárias para a gente mudar até a situação da pobreza mundial. E esse é o foco hoje em dia da Agência de Notícias das Favelas. Eu nunca mais vou fazer outra coisa da minha vida senão perseguir esse sonho, que é a Agência de Notícias das Favelas. Mas qual é o sonho? O sonho é de que um dia, em cada favela do mundo, a gente vai ter uma pessoa falando da sua própria realidade, de maneira que a gente crie uma grande rede que seja capaz de mudar a situação de pobreza mundial. Por que isso? Porque quando a gente pensa que o que está acontecendo nas favelas de Caracas e em Medellín não está dando certo, por que a gente vai replicar isso em outras favelas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Um exemplo disso é que essa nossa pacificação, por exemplo, que é uma cópia das favelas de Medellín, que não deu certo lá e também não está dando certo aqui. Então, aquilo que a gente pode comunicar e dizer que está dando certo também, de repente pode ser copiado em outros lugares. Então, a ideia da comunicação é a gente criar uma grande rede e também essa ideia da mídia contra-hegemônica. E a biblioteca é uma delas. Ela tem esse nome de parque exatamente por esse conceito. Essa é uma delas. E o outro conceito, porque ela reúne dentro da sua estrutura, da própria biblioteca, várias linguagens artísticas e culturais que dialogam com a literatura. A literatura é o eixo desse diálogo, mas todas as linguagens culturais e artísticas perpassam pela literatura, ou se não perpassam diretamente, indiretamente a gente tentava, e é a cerne do projeto até hoje, continua, com esse diálogo. Vou dar um exemplo, a gente tem vários exemplos, mas o teatro, por exemplo, é um deles. Então, você tem em Manguinhos, a companhia Manguinhos em Cena, que foi uma companhia de teatro que se formou dentro da Biblioteca Parque de Manguinhos desde 2012. Aí você tem cinema, você tem a própria literatura, você tem com
desde contação de história, e aí você passa para desenho, grafite, fotografia, dança, música. Todas essas expressões dialogam de alguma forma com a literatura. A gente tenta fazer com que essas linguagens sejam a isca para você capturar um bom leitor. Então você vai cativando o leitor, o público, através dessas linguagens, e aí em algum outro momento você vai inserindo a literatura. Daqui a pouco você tem um leitor, um aficionado por cinema, um aficionado por teatro, por desenho, ou algo específico, mas enfim. A ideia não é formar um jornalista, ou formar um cineasta, ou um escritor. Se sair dali algumas pessoas, alguém do público com esta formação, ótimo. Com essa intenção, com esse encaminhamento, com essa paixão por alguma dessas artes, ótimo. Mas com certeza sairá dali pessoas, jovens, crianças, mais preparadas emocionalmente, culturalmente para a vida, né? Com uma bagagem um pouco melhor, mais calçada para a vida. Se isso se faz, pronto, o projeto já tem um motivo de continuar. Aí eu comecei a pensar assim, como ser uma mídia contra-hegemônica só na ideologia, né? A minha ideia não é que a gente seja uma mídia contra-hegemônica só na ideologia, é também nos números. Porque se a grande mídia, dita grande mídia, tem uma quantidade, uma tiragem enorme de jornais, por que a gente não pode ter? Por que a gente fica só pensando em ter uma rádio comunitária, que a gente não pode ter publicidade porque a legislação não permite, e não vamos ter uma rádio comercial? Claro que as rádios comunitárias elas são um pouco discriminadas, né? Discriminadas pelas rádios abertas, não aceitam muito a rádio comunitária não. E para que nós legalizarmos ela é muito difícil, porque complicou muito para nós legalizar. Então todos nós que trabalhamos com rádio comunitária trabalhamos assim, com todo respeito, mas temos que trabalhar, temos que fazer ela funcionar de alguma forma. Essa rádio comunitária ela é muito importante para divulgar o comércio local. Muitos empresários, microempresários, pequenos empreendedores que não têm dinheiro realmente para poder divulgar o seu trabalho, conseguem, por intermédio dessa rádio comunitária, levar o seu trabalho aos ouvintes, fazer uma mídia e ter um retorno do seu trabalho. No passado, essa rádio chegou até formar pequenos jornalistas. Existia um curso de jornalismo nessa rádio. Era um curso vinculado ao governo federal, né? Aulas de informática, e abria a mente de muitos jovens na comunidade. É muito importante o curso de locução. Alguns jovens que trabalharam na rádio voluntariamente hoje são DJs, são locutores, fazem festas, e alguns chegaram até em rádios de ponta. Então, uma rádio comunitária, ela tem uma importância muito grande numa comunidade. Merecia e merece ser muito bem vista pelo poder público. Ter um empenho, mais auxílio, mais ajuda, investimentos, que com certeza irá formar jovens e irá dar um retorno muito grande para essa comunidade carente, como as demais que existem por todo o Rio de Janeiro. Isso para a gente é um orgulho muito grande, que é o trabalho da comunidade de Jacarezinho, é uma comunidade intensa, grande, e fora as adjacentes também, como Complexo do Lins, Sampaio, Matriz, 2 de Maio, né, Céu Azul, Mangueira, Tuiuti, Gem da Rainha. A nossa rádio chega nessas comunidades. A nossa rádio integrou no Carnaval e foi até ótimo, porque as rádios abertas, ela só transmite as apurações de um grupo de especial. Grupo especial. O grupo de acesso da Entendendo Magalhães, eles esquecem, porque as escolas de samba que não tem nome, que não tem acesso a saber o resultado dela do desfile, a gente transmite ao vivo. Muito preocupados também na nossa linha editorial, porque todos os veículos precisam ter uma linha editorial, e a nossa linha editorial, diferentemente de todos os outros veículos,
Por exemplo, as organizações Globo. Não vai falar que a linha editorial das organizações Globo é para dar voz aos pobres. Então, diferentemente dessas organizações da grande mídia, nós temos uma linha editorial que é para dar voz aos pobres. É fundamental viver a mudança da realidade. Queremos sim mais democracia, mais participação, mais direitos, queremos isso. Mas nosso papel nisso é a criação e a produção de conhecimento, em todos os aspectos, em todos os pontos. Vamos produzir conhecimento que vai ser discutido na academia. Por quê? Que, afinal de contas, o IBGE pode continuar chamando a favela como aglomerado subnormal. Para a gente não é mesmo. A favela não é para nós um aglomerado subnormal. Ainda que esse para nós não seja nem mais agora o centro de um grande debate, é um centro de um grande debate olhar para as favelas como um lugar de criação de potência, olhar para essa juventude como uma juventude potente, com capacidade de mudança, e que a ela nós precisamos, o Estado, o mercado, a sociedade civil, e aí nos enquadramos, porque estamos nesse meio da sociedade civil, a produção de repertório, para que ela voe na construção do seu papel de sujeito. Existem novos personagens de cenas. Esses novos personagens são os personagens da periferia e favela.